E aí, pessoal, queria falar com vocês hoje sobre um assunto que veio para mim recentemente, tanto de algumas pessoas da igreja, quanto de um vídeo também que me enviaram e eu assisti, que é relacionado à questão de como que o sexo antes do casamento entre namorados ou ficantes ou pessoas casuais ou até em relações sexuais com prostitutas influencia a vida física, emocional, psíquica ou espiritual. E os vídeos e a pergunta decorrem especificamente de uma doutrina que existe que diz que quando as pessoas têm uma relação sexual, que existe uma troca de almas, não é simplesmente um ato carnal, um ato físico, mas existe também uma troca de almas. E no vídeo também que eu assisti falava sobre que como existe um tipo de atrito e isso pode gerar algum tipo de sangramento, seja no homem, seja na mulher, que isso também faria com que o ato sexual se tornasse um altar, um local onde uma consagração estaria sendo feita, porque o altar é o lugar do sangue e etc. E essa interpretação vem de um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo estava falando para as pessoas que habitavam em Corinto a respeito da relação sexual com prostitutas. Ele está falando ali, no caso, para alguns homens daquela igreja, e ele fala assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E aí ele fala no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nessa passagem, Paulo está falando sobre a relação sexual. E essa expressão, uma só carne, é a expressão que vai ser utilizada desde Gênesis capítulo 2 para se referir ao ato sexual. O fato da pessoa se unir na carne, no direito brasileiro, por exemplo, isso é chamado de conjunção carnal, que é uma terminologia para se referir ao ato sexual, não implica que essa pessoa teve uma união de alma, uma união espiritual com essa pessoa. No texto, Paulo está claramente dizendo que o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo, ou seja, ele deve ser utilizado para fazer a vontade de Deus, para poder testemunhar de Deus, para poder ser Deus presente visualmente, materialmente no mundo. Ele falou um pouco sobre isso lá em Romanos capítulo 12, quando ele diz que rogo que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele está fazendo um contraponto dizendo que a relação sexual fora do casamento, no caso aqui com uma prostituta, não era algo que eles deveriam ignorar, pensando assim, não, só o que importa é o espiritual, o físico não importa, só o que importa é o meu coração, as minhas intenções, o físico não importa. Ele está dizendo que o físico importa, e ele está utilizando a passagem lá de Gênesis 2 para dizer que o corpo físico, que era para ser usado pelo Espírito Santo no mundo físico para poder alcançar outras pessoas, ele está sendo instrumentalizado para um pecado, para uma relação sexual fora do casamento, e isso seria o pecado em si. Em nenhum momento Paulo está dizendo que está tendo uma troca de almas, ou que uma parte da alma de uma pessoa vai ficar permanentemente na alma da outra pessoa, e aí essa pessoa vai ter que em algum momento confessar os seus pecados, vai ter que em algum momento fazer algum tipo de trabalho de libertação, alguma coisa assim, para se livrar dessas reminiscências do passado. Quando Paulo utiliza a expressão uma só carne, ele está buscando isso lá de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus cria o homem e a mulher e Deus institui o casamento. E aí lá no capítulo 2, no versículo 24, diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Jesus utiliza essa expressão lá em Mateus capítulo 19 para explicar, por isso, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Ora, nessa passagem, não é uma só carne que é a principal questão. O que Deus está construindo aqui em Gênesis é
os passos para a construção do casamento. Primeiro, você deixa a sua família anterior, você deixa o seu núcleo familiar anterior, você vai emancipar de uma organização familiar prévia para constituir a sua organização familiar. Então, você deixa pai e mãe, e aí você se une à sua mulher. Isso é o casamento, isso é quando os dois tomam a decisão de que eles não vão viver casualmente, ou ter sexo casual, né, ou fazer uma união estável, como a gente já falou num outro vídeo anterior, mas que eles vão de fato casar, e é isso que é abençoado por Deus, e tornar-se-ão uma só carne, com o ato sexual que vai consumar isso. O que Deus está querendo dizer aqui é que o ato sexual ele deveria acontecer quando houvesse, deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. E existe aí, então, o interesse de formar a família. E aí, então, Jesus vai dizer que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. E é óbvio que Jesus está falando isso para o contexto do casamento e não para simplesmente o ato sexual ou uma só carne, porque senão, naquilo que Paulo está escrevendo, que quando o homem se une a uma prostituta se faz uma só carne com ela, se você pegar essa lógica e achar que uma só carne é que é o contexto de tudo, então o Deus uniu o homem com aquela prostituta e a partir de então ele não deveria se separar da prostituta. E obviamente que o texto que Paulo está utilizando, o que ele está escrevendo ali em Coríntios, não é esse tipo de referência que ele está fazendo. Então, não tem nenhuma passagem bíblica que diz que há uma troca espiritual. Existe uma troca física, uma troca carnal, que é importante, que é pecado, que deve ser feita só dentro do casamento, mas que não faz com que a pessoa fique carregando reminiscências da alma, do espírito de uma outra pessoa, ou demônios que haviam em outra pessoa. Eu já ouvi essa história também. É uma questão muito específica da relação sexual que Paulo está advertindo o pessoal lá em Corinto de que, olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo e você deveria usar ele para o que ele foi criado e não para ter relações sexuais com uma prostituta e usar o seu corpo e desviar a finalidade do seu corpo físico. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer tirar um pouco mais de dúvida a respeito disso, escreve pra gente, a gente escreve de novo, quem sabe grava um outro vídeo, dialoga um pouco mais sobre isso, mas é importante que a gente entenda o que a Bíblia quer dizer, o que as expressões bíblicas significam, para a gente não correr o risco de ou criar ou cair em algumas heresias que são criadas por aí.